Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Adoração. É neste encontro que nós nos aproximamos ainda mais de Deus, estudando a Sua Palavra. E neste dia, eu quero compartilhar com você a respeito do tema: será que você realmente conhece a Deus? Será que você de fato tem uma intimidade com Ele, como um pai com um filho, como um grande amigo? Essa e outras perguntas nós responderemos através da Bíblia. E é por isso que eu quero te convidar a continuar conosco. Convide outros amigos, familiares, para que juntos possamos estudar a palavra dele. Que bom saber que você continua conosco e por isso eu quero te presentear com um guia de estudos muito especial com o título Deus me ouve. Não sei se você já se questionou em algum momento, se você clama a Deus e parece que Ele não está te ouvindo. Será que realmente isso acontece? Essa e outras dúvidas você pode tirar através do estudo do guia Deus me ouve. Como é que eu posso adquirir isso, pastor? É simples, é só você entrar em contato agora conosco através do WhatsApp 12 982 44 4449 ou pelo site novotempo.com/escola bíblica. Eu vou repetir, 12 982 44 4449 ou pelo site novotempo.com/escola bíblica. Muito bem. Além deste presente que eu quero te dar, eu também quero te lembrar que nesta semana nós temos tido uma semana especial aqui na Novo Tempo com o tema Vem a Mim. Nós estamos fazendo essa semana de oração com o pastor Gilmar Batistotti e também a presença do Arautos do Rei. E nós queremos que você esteja conosco, mais pertinho do nosso Deus maravilhoso. Ditas estas coisas, eu quero te convidar do jeito como você está, fechar os seus olhos para juntos convidarmos o nosso Deus para estar conosco. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela alegria que temos de podermos falar com o Senhor em todo e qualquer momento, em todo e qualquer lugar. E nós queremos que neste momento, Pai, o Senhor fale aos nossos corações. A Tua palavra será aberta e nós queremos ouvir somente a Tua voz. Me use como instrumento em Tuas mãos, Pai, para alcançar os corações dos Teus queridos filhos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou me direcionar para a minha Bíblia, que está aqui ao lado, e eu quero que você também faça isso. Pegue a sua Bíblia onde ela estiver, porque nós iremos estudar alguns versos dessa palavra especial que Deus nos deu. Mas, como eu havia perguntado lá no início, na introdução, eu vou voltar a perguntar: você realmente conhece a Deus? Ele é de fato um grande amigo, uma pessoa íntima para você? Às vezes, quando a gente pensa nessa dúvida, eu me lembro de algo que eu fazia com uma certa frequência quando eu precisava pregar, desde pequeno. Às vezes eu ficava muito tenso, sem saber o que falar, e aí, ao invés de ir à Bíblia, a primeira coisa que eu fazia era de ir no YouTube, procurar bons sermões, ou procurar algum site que tinha já tudo prontinho, escrito, bonitinho. Mas com o passar do tempo, eu comecei a perceber que esta é uma prática muito comum para muitas pessoas, mas às vezes a gente perde muito daquilo que nós poderíamos aprender quando nós vamos diretamente à Bíblia. Nós passamos boa parte do nosso tempo lendo sobre a opinião de diferentes pessoas, influenciadores que hoje está em alta, youtubers. A gente às vezes já gosta até de escutar sermões de outras pessoas como você está fazendo agora, e não há problema nenhum em você ouvir pensamentos diferentes, opiniões diferentes ou até semelhantes às suas. A gente sempre quer saber aquilo que o outro está pensando. E eu lembro que quando eu trabalhava em uma igreja específica e acompanhava outras pessoas, era muito comum das pessoas chegarem até mim e fazerem a seguinte pergunta: pastor, pode isso? Pode aquilo? O que a Bíblia diz sobre este ponto? O que a Bíblia diz sobre drogas, sobre o sábado ou o domingo, ou sobre joias? Enfim, eram várias as perguntas. E eu depois ficava pensando: será que essas respostas que eu um dia adquiri
Será que não estão acessíveis também a essas pessoas que nos perguntam? Muito bem, hoje nós iremos conversar um pouco sobre esse tema. Às vezes nós temos a tendência de terceirizarmos a nossa relação com Deus. Às vezes nós deixamos de ir à fonte de todo conhecimento para apenas nos basear em opiniões de pessoas. Às vezes nós deixamos de ir numa fonte limpa e cristalina, indo apenas em uma fonte suja, que talvez não nos traga todas as respostas que precisamos. E é por isso que eu quero conversar com você. Em que você tem se baseado? No que você tem baseado a sua fé? Muitas vezes as pessoas desistem da fé e da caminhada cristã porque não estão baseados na rocha que é Cristo. E pensando nesse episódio, eu me lembro de uma história que aconteceu que é relatada no livro de Êxodo, no capítulo 19 e 20. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. É o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis. Êxodo, capítulo 19, relata a história de um povo que certamente você conhece, o povo de Israel. Era um povo que Deus os libertou do Egito e depois eles tiveram uma grande peregrinação até a terra que Deus havia prometido para que eles pudessem morar, a terra da Canaã. Mas durante o percurso, Deus precisou ensinar muitas coisas para esse povo. Esse povo estava corrompido com muitas das influências pagãs que eles haviam aprendido ali no Egito. Eles já haviam se esquecido do Deus que havia cuidado deles muito antes desses episódios acontecerem. E agora Deus precisava renovar a sua aliança com esse povo. Ele precisava fazer uma aliança com esse povo para eles entenderem que eles de fato seriam diferentes de todos os outros. E é por isso que no capítulo 19, Deus chama Moisés para subir no Monte Sinai. E nesse encontro, Deus diz algumas palavras para Moisés para que depois ele compartilhasse com o povo de Israel. E começa assim, no verso 4. Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, no verso 5, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, vocês serão a minha propriedade. Vocês serão um povo peculiar entre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, verso 6, vocês serão reino sacerdotal e nação santa. Olha que bonito, saber qual que é o desejo de Deus para mim e para você, saber que Ele sempre tem planos melhores, maiores para nós. Às vezes a gente se satisfaz com tão pouco e Deus está falando, eu tenho muito mais para te oferecer. Eu quero que você seja o sacerdócio real, nação santa, povo peculiar entre todos os outros povos. Eu me lembro de um verso que é bem conhecido, de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, que diz, pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus quer sempre o melhor para nós. Os planos dele são de paz e nunca de mal. E é por isso que eu e você devemos nos conduzir sempre a Ele, porque Ele sim vai nos trazer sempre aquilo que é melhor. E pensando em todo esse começo de conversa com o povo de Israel através de Moisés, Deus, antes de se revelar ao povo, antes de se encontrar com todos, Ele falou para Moisés no verso 10, vai ao povo e santifica-os hoje, e amanhã lavem-se todas as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Eu me apego a uma observação que Deus fez, um pré-requisito para que as pessoas estivessem prontas e preparadas para se encontrarem com Deus no terceiro dia. E ele diz assim no verso 10, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Sempre quando nós nos encontramos com Deus, nós precisamos buscar nos preparar. Nós precisamos nos santificar, porque nós iremos à presença de um ser santo. Muitas vezes não escutamos a voz de Deus porque nós não nos santificamos. Muitas vezes nós não escutamos a voz de Deus porque nós não entendemos quem Ele é. Nós não o levamos a sério como de fato Ele é. E é por isso que Deus pediu que o povo se preparasse para esse encontro com Ele, se santificasse. E isso vai de encontro com uma frase que hoje em dia tem sido muito recorrente, em dizer que Deus nos aceita do jeito que estamos, do jeito que somos, e nós não precisamos fazer nada porque o que importa é o nosso coração. Só que, na verdade, Deus ele nos convida como estamos, sim.
E a gente tem vários exemplos de pessoas que estavam na lama, que estavam no fundo do poço, e Deus os aceitou e os chamou. Mas quando Ele nos convida como estamos, Ele exige de nós uma mudança que é necessária através da ação de Deus. Eu me lembro de uma citação que o Fabrício Gavazzi mencionou, que diz assim: a conversão tira você da lama, a santificação tira a lama de você. Mas a religiosidade só coloca uma roupa limpa por cima de um corpo sujo de lama. Eu vou repetir: a conversão tira você da lama, mas a santificação tira a lama de você. Mas enquanto nós nos preocupamos em apenas algo externo, ele continua dizendo que a religiosidade só coloca uma roupa limpa por cima de um corpo sujo de lama. O desejo de Deus para mim e para você é algo muito maior. Ele não quer apenas colocar uma roupa em cima de algo que está sujo. Ele quer nos transformar, nos purificar. E é por isso que Deus falou isso para Moisés: vá ao povo e os santifique, e os lave, e os purifique, porque eu vou me encontrar com todos eles. Nós precisamos sempre nos santificar antes de estarmos na presença de Deus, porque Ele é santo. E isso não quer dizer que Ele está querendo que eu só posso ir à presença dEle se nós estivermos perfeitos, sem nenhum pecado, porque isso não é possível. Mas Ele deseja que nós estejamos buscando perfeição, buscando santificação, através do poder e da graça dEle sobre nós. Mas a história continua. E vem uma segunda observação que eu pude extrair dessa história, no verso 16 do capítulo 19. E eu quero que você leia comigo. Capítulo 19, no verso 16, diz que ao amanhecer do terceiro dia, o dia que Deus havia falado que iria se encontrar com eles, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte e um sonido de buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. No verso 19 diz que o clangor da buzina ia aumentando cada vez mais. Imagine essa cena, o monte tremendo, fumaça para todos os lados, o som cada vez mais forte de buzina, trovões, relâmpagos, e Deus se revela no meio de tudo isso. Quando eu vejo essa história, a reação das pessoas era de tremer diante de tudo isso. Eu imagino que essas pessoas tinham medo e eu penso, por que Deus não se revelou de uma forma mais branda? Por que Ele não apareceu como um cordeirinho, como um gatinho, como um animalzinho inocente? Por que não apareciam os anjos tocando harpas? Algumas contextualizações são importantes de a gente pensar a respeito desse episódio. Deus, no momento que se encontra com essas pessoas, Ele precisava levá-los a compreenderem quem Deus de fato é. Eles precisavam entender que aquele que estava diante deles era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador, o Todo-Poderoso, o grande Eu Sou. Deus precisava levá-los à compreensão do quão importante era e solene aquele momento e a sua santa lei que Ele iria entregar logo em seguida. Tem uma citação que está escrita no livro Patriarcas e Profetas, que diz o seguinte: Deus se propunha a fazer da ocasião em que falaria da sua lei uma cena de terrível grandeza, à altura do exaltado caráter do mesmo. O povo deveria receber a impressão de que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus deviam ser consideradas com maior reverência. Deus ele precisava impor respeito sobre as pessoas. Deus precisava mostrar para as pessoas quão grandiosa era a sua lei e que refletia o seu caráter. E é por isso que ele veio dessa forma. E eu me lembro de um episódio. Na minha infância, eu tinha os meus colegas e vez ou outra eu tentava chamá-los para ir na minha casa. E depois de um tempo eu descobri que eles tinham medo de ir na minha casa por causa do meu pai. Meu pai, ele tinha um perfil assim de coronel, um bigodão grosso. Ele tinha às vezes um semblante mais sério. Mas quem de fato conhecia o meu pai mais de perto, quem tinha intimidade e convivia com o meu pai, via que por fora era aquela aparência ali às vezes mais fechada, mas por dentro era um homem derretido. Era uma pessoa amável, dócil, brincalhona. Mas para que os meus amigos pudessem conhecer quem de fato era o meu pai, por trás daquela capa, eles precisavam conviver. Mas da mesma forma, em alguns momentos, o meu pai precisava colocar uma autoridade diferente. A sua postura se mudava quando ele precisava falar algo que era mais sério. Quando eu precisava refletir sobre algo que ele tinha para me ensinar.
Mesmo sendo um bom pai, mesmo sendo um pai amoroso e brincalhão, em alguns momentos ele precisava mudar a sua postura para que eu compreendesse a seriedade daquilo que ele estava falando. Basicamente, era isso que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Ele precisou mostrar a grandeza daquilo que ele estava fazendo. Ele precisava mostrar para as pessoas a reverência que eles precisavam ter diante de Deus. Mas isso não mudou o fato dele ser um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus piedoso. E eu volto de novo a uma pergunta. Por que as pessoas tremeram diante de Deus? Todos esses episódios acontecendo, nuvens, buzinas, trovões, relâmpagos, tudo isso aconteceu, mas no verso 16 diz que o povo se tremeu. O povo estremeceu. No capítulo 20, no verso 18, repete a mesma expressão. Eles tremeram de medo e se retiraram-se, colocando-se longe da presença de Deus. Por que eles tiveram medo de Deus? Nesse verso 18 diz, porque eles se colocaram distante de Deus. Eles ficaram apenas de longe. E infelizmente, amigos, os israelitas tiveram medo de chegar perto da montanha enquanto Moisés estava no topo. Enquanto Moisés conversava com Deus, eles queriam apenas ter uma relação distante do Pai. Sempre quando nós preferimos ficar apenas de longe, nós deixamos de conhecer quem realmente é Deus. Antes de buscarmos estar diante de Deus e preferimos ficar apenas de longe, nós não queremos assumir um compromisso com Ele, uma vida de propósito e relacionamento com este Deus. Cristãos que apenas veem Deus de longe não podem conhecê-lo em essência. E eu vou repetir, cristãos que querem se relacionar com Deus apenas de longe não o podem conhecer em sua essência. O desejo de Deus para mim e para você é que nós nos relacionemos com Ele de perto. É que nós, de fato, o tenhamos como um grande amigo. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles tiveram medo, se relacionaram com Deus apenas de longe. E a história continua. No capítulo 20, no verso 19, disse Moisés, falou a todo o povo que estava ouvindo, queridos, não tenham medo. Aqui ele diz, no verso 19, eles disseram para Moisés, Moisés, nós estamos com medo e nós preferimos que você vá até Deus, para que você fale com Ele e depois fale a nós, para que nós não morramos. Olha só, eles não conheciam a Deus de fato, não imaginavam a bondade de Deus para com essas pessoas e eles tinham medo de serem fulminados, de serem queimados na presença de Deus. E ele falou, e eles falaram com Moisés, Moisés, vai e fale com ele e você depois passe apenas o recado para nós. E aqui eu encontro um outro problema muito recorrente nos nossos dias, daquilo que eu havia começado a minha mensagem neste dia. Muitas vezes nós preferimos terceirizar nossa relação com Deus. Nós preferimos falar com um pastor, pastor, o Senhor vai, passe um dia inteiro em meditação, em oração, estudando a Bíblia e depois traga tudo para nós mastigado. Ou então a gente chega num professor ou em um vídeo muito bem elaborado e extrai tudo aquilo que aquele autor nos traz, sem saber se a fonte é confiável ou não, sem saber de todos os detalhes que ele pôde ter através do estudo que ele adquiriu, e nós apenas ficamos com o restinho, com aquilo que sobra. Eu me lembro de que quando eu fazia o curso de teologia, a cada aula eu saía impressionado, inspirado, com tantas verdades bíblicas que iam aparecendo, que eu ia aprendendo e compreendendo. E quando eu chegava na mesa do refeitório, no colégio, eu queria falar para todos os meus amigos tudo aquilo que eu tinha aprendido. Mas imaginem, depois de uma manhã de 5 horas de aula, tantos conteúdos que eram destilados ali para nós, eu não conseguia falar tudo aquilo que eu recebi, eu não conseguia expressar todas as emoções que eu experienciei, todas as emoções vividas. Da mesma forma, quando o povo pedia para Moisés ir até Deus e trazer de volta apenas aquilo que ele havia aprendido, eles sempre perdiam na sua relação com Deus. O Salmo 147, o verso 5 diz, grande é o nosso Senhor e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Como que seria possível Moisés conseguir falar tudo para eles a respeito do entendimento que ele tinha de Deus? Era algo muito íntimo, algo muito pessoal. E quando nós escolhemos um ser criado
ao invés do próprio Criador, nós sempre perderemos muito na nossa relação com Deus. E é por isso que Ele deseja que nós tenhamos uma relação de intimidade e proximidade com Ele. Nós esquecemos que o quanto que nós perdemos em buscar em uma fonte terceirizada. Eu nunca conseguiria passar tudo aquilo que eu aprendi através do tempo que eu passei estudando a Bíblia, de forma pessoal, estudando e orando para você neste momento. Eu apenas trago um pouco daquilo que eu vivi. Da mesma forma, Moisés passou 40 dias na presença de Deus. Era impossível de ele trazer tudo aquilo que ele pôde aprender da boca do próprio mestre. Deus, ele deseja que nós tenhamos a intimidade de ir na presença dele, na palavra dele, para extrairmos tudo aquilo que ele tem a nos oferecer. Mas a história continua. Além de termos todas essas experiências, o próprio Moisés, no verso 20, depois de eles terem medo, de fugirem da presença de Deus, ficarem apenas de longe, Moisés os responde: não temais. Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que vocês não pequem. O que Moisés estava falando para as pessoas é: calma, eu conheço esse Deus, não há por que temer. Este é um Deus que está vindo para nos provar e para nos fazer seres perfeitos, seres buscando aquilo que a gente tinha lido lá atrás, nação santa, povo separado, escolhido. Fiquem calmos. Por que Moisés respondeu dessa forma para essas pessoas? Por que todos estavam tendo medo, menos Moisés? E eu digo, no verso 19, aparece uma imagem que é repetida várias e várias vezes na relação de Moisés com Deus. Se você puder ver comigo, capítulo 19, no verso 19, diz que Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Olha que bonito. Moisés tinha intimidade com Deus. Todas as vezes que Moisés precisava de uma resposta, ele ia diante do próprio Pai. E Deus o respondia. O que Deus deseja para mim e para você é que nós tenhamos uma relação semelhante à de Moisés. De que todos os momentos, quando nós nos debruçamos diante dele, ele possa falar e a gente ouvir. Moisés, ele não teve medo de Deus, porque ele tinha intimidade. Ele conhecia Deus de perto. Ele sabia que este Deus que estava se revelando para aquelas pessoas foi o mesmo que havia os libertado do Egito. Foi o mesmo que havia provido alimento dos céus. Foi o mesmo Deus que pôde trazer nuvens para protegê-los do sol, uma tocha de fogo para protegê-los do frio e da noite. Esse mesmo Deus é o Deus que está querendo falar para mim e para você hoje. Não tenha medo. Assim como Moisés, que o conheceu de perto, ele quer falar para mim e para você: não tenha medo, porque esse Deus é um Deus amoroso, um Deus que cuida, que protege, um Deus que prometeu vir e nos buscar de todas essas tristezas que temos vivido. No capítulo 33 de Êxodo, aparece mais uma cena muito bonita, que esse é um verso que certamente você já leu ou já ouviu. Capítulo 33, no verso 11 diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Moisés tinha Deus como um amigo e ele conversava com ele diariamente, face a face. Por quê que a gente busca ter uma relação tão medíocre, tão rasa, tão vazia, quando nós podemos ir diretamente na fonte? Por que a gente prefere muitas vezes nos apegar ao que um ser humano diz do que o próprio Deus fala? Por que a gente às vezes dá tanto ouvidos para as pessoas que estão aí afora mencionando várias coisas que não são bíblicas e a gente se perde? O próprio apóstolo Oséias, ele diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, e isso está em Oséias 4:6, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também os ignorarei. No próprio livro Patriarcas e Profetas que eu havia mencionado, Ellen White descreve este episódio falando que para o transgressor é uma coisa horrível estar na presença e nas mãos do Deus vivo. Mas Moisés, ele esteve sozinho na presença do Eterno. Ele não ficou amedrontado, pois tinha a alma em harmonia com a vontade do seu Criador. Amigos,
Quando nós temos intimidade com Deus, não há razões para temê-lo. Quando muitas pessoas falam que a sua imagem de Deus é distorcida em vê-lo como um Deus poderoso, que a gente não pode se aproximar dele porque ele apenas traz consequências absurdas para todas as pessoas, independente das suas escolhas, não é isso que acontece. Moisés não teve medo porque ele conhecia, ele tinha a sua alma em harmonia com a vontade do seu Criador. A intimidade faz com que nós amemos conhecer verdadeiramente quem Deus é. Nos dias em que nós vivemos, nós nos entristecemos cada vez mais em ver que as pessoas estão mais distantes de Deus simplesmente por não o conhecerem. Nós precisamos, amigos, com a história do povo de Israel, aprender que não vale a pena nos relacionarmos com Deus apenas de longe. Não vale a pena, semelhante ao povo de Israel, termos medo de Deus, de um Deus que tudo pode, que tudo faz por mim e por você. Não há exemplo maior de amor na Bíblia e na história da humanidade do que o seu próprio Filho, que veio a este mundo para se entregar por mim e por você. Por que ficar distante de um Deus que todo o tempo quer estar perto de você, quer estar perto de mim? Não vale a pena nos relacionarmos com Deus apenas de longe, apenas através da relação e do relacionamento de outras pessoas com Deus, quando nós poderíamos ter de fato com Ele, de forma próxima e íntima. Eu quero concluir a minha mensagem lendo um último verso com vocês, que está em Isaías, no capítulo 48, versos 17 e 18, que diz assim: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua retidão como as ondas do mar. Sabe o que Deus deseja para mim e para você, queridos? Que nós tenhamos paz como o rio, retidão como as ondas do mar, porque Ele tem tudo o que nós precisamos para encontrarmos o caminho para a salvação. Que eu e você, neste dia, a partir de hoje até a sua volta, tenhamos uma intimidade com Deus como Moisés tinha com Ele, falando com Ele todos os dias, face a face. É importante buscar em outras fontes conhecimento? Claro, mas nunca nenhum desses conhecimentos substituirá a palavra de Deus. Eu quero te convidar para, neste momento, fazer uma aliança com Deus, pedindo e clamando a Ele: Senhor, eu quero me aproximar de Ti. Eu quero tê-lo como um amigo, assim como Moisés falava face a face todos os dias, eu também quero buscar na fonte tudo aquilo que o Senhor tem para me oferecer. Eu quero te convidar nesse momento a mais uma vez fechar os seus olhos, para que através do poder do Santo Espírito consigamos conhecê-lo cada vez mais dia a dia. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos amou. Desde a fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para sermos Teus filhos, para sermos um povo escolhido e separado, nação santa. Mas para isso, Pai, nós precisamos nos aproximar do Senhor sem medo, sem reservas, para que através de Ti nós desejemos mais e mais sermos os Teus filhos, sermos o Teu amigo. Por favor, Senhor, nos ajude para conseguir sempre estar com os nossos olhos fixos em Ti. Abençoe, Pai, todas essas pessoas que estão nos ouvindo neste momento e assistindo, que eles tenham uma intimidade com o Senhor cada vez mais próxima. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que nós possamos nos encontrar mais vezes aqui estudando a sua palavra. Tchau, tchau.